e para que Deus formou um povo para si. Como Deus formou um povo e para que Ele formou um povo para si. Nós acabamos de sair do verso particular, do verso 12 em particular, quando o apóstolo Paulo diz assim: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina desde o início do verso 3 até essa sessão, e depois aplicará isso em várias áreas, que nós nos tornamos seu povo ou posse, irmãos, não por causa de alguma coisa em nós, mas de acordo com um propósito da sua própria vontade explicitamente revelada. No verso 5 do mesmo capítulo, por favor, Paulo diz: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então foi de acordo com a vontade dEle. E Ele tornou conhecido a esses que Ele escolheu antes da fundação do mundo. Ele tornou conhecidos os mistérios da sua vontade, segundo o seu propósito. É o que está no verso 9 do mesmo capítulo 1, quando diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. A primeira verdade que nós aprendemos em toda essa sessão é que nós não nos tornamos povo de Deus por nossa própria força, ou por nosso próprio desejo, ou por nossa própria vontade. Tudo começou com a vontade de Deus. Tudo começou com os decretos de Deus, com os planos eternos de Deus. É claro e inequívoco que Deus operará em nós tanto querer quanto realizar. Palavras do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, quando ele declara isso: Ele opera em nós tanto querer quanto realizar. Mas é verdade que nada disso começou em nós mesmos, começou nele. E eu já havia, e tem até, está correndo aí na internet, um podcast que eu fiz com uma pessoal chamado Podcast Confessional, aqui em Recife, e onde o tema era sobre a doutrina do pacto. E nesse assunto, nesse particular, nós entramos naquilo que é um debate grande, que é o que se chama do pacto da redenção, que é o pacto que ocorreu antes da fundação do mundo. A questão é próprio usar essa linguagem? Será que essa é uma linguagem apropriada? Pacto antes da queda, ou pacto que ocorreu na eternidade entre as pessoas da Trindade? O fato é que no capítulo 7 da Confissão não há descrito, ou não há nenhum lugar naquele capítulo que deixe espaço para a ideia de que houve um pacto na eternidade. Mas no capítulo 8, que é o capítulo seguinte da Confissão, ele fala do acordo feito entre o Pai e o Filho na eternidade. E esse acordo feito na eternidade, ele vai prover e prever tudo aquilo que era necessário acontecer. E dentre essas coisas, irmãos, repito aqui a linguagem, mais uma vez, de Thomas Boston, no volume 4 da sua obra, quando ele lida com o segundo sermão que ele prega naquele livro, naquele volume, onde ele trata sobre a igreja como esposa de Cristo. Então ele conta nesse capítulo a seguinte história: que Deus na eternidade, o Deus triuno, amou um povo para si. Só que ele, ao ver esse povo, eles
decretou, e dentro dos seus decretos estava exatamente a queda dessa igreja e de todos os homens. E ele amou esse povo desde toda a eternidade. Acontece que, ao ver a igreja no estado que ela se encontrava, caído em pecado, condenada eternamente por sua iniquidade, então na eternidade o plano é traçado. Como poderá alguém salvar aquela que eu amo? E você vai ouvir, no decorrer das revelações bíblicas, que o Filho, a segunda pessoa da Trindade, se apresenta diante do Pai e diz: eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto para salvá-la, para redimi-la. Acontece que a disposição do Filho logo é interrompida com a pergunta, porque ela, aquela que seria a igreja do Senhor Jesus Cristo, seria a esposa de Cristo. Aquela que seria a igreja é a esposa do Filho. E como pode haver um casamento se a igreja já está casada? Era necessário que ela morresse, porque ela casou com a lei. Então, naquele momento, quando se pergunta a alguém que se opõe a esse matrimônio, a justiça disse: eu me oponho a esse matrimônio. Porque se eu não for satisfeita, se a lei não for cumprida e eu não for satisfeita, não haverá casamento, não pode haver casamento. Tendo em vista que ela, a igreja, já está casada com a lei, ela precisa morrer para a lei, para que ela possa casar com outro. Ela não pode casar com dois. Se ela não morrer para um, ela não pode casar para o outro. Então a lei se levanta e diz: se eu não for cumprida em todos os meus desígnios, porque fui desonrada, eu fui desonrada pela igreja, se a minha honra não for restabelecida, então a verdade se levanta e diz: então não pode haver casamento. Se a justiça não é satisfeita e a lei não é honrada, não pode haver matrimônio. Então o mesmo Cristo se levanta agora e diz: eu me oponho e eu me coloco à disposição nesse princípio. Eu vou tirar todas as barreiras que impedem esse casamento. Eu me farei homem, nascerei de mulher sob a lei e cumprirei toda a lei de Deus. Farei toda a vontade do Pai. Essas palavras percorrem o Novo Testamento. Uma comida eu tenho para comer, fazer a vontade daquele que me enviou. Acontece que ele diz: não apenas eu vim fazer isso. É interessante porque quando Cristo foi ser batizado por João Batista no Evangelho, você vai encontrar isso em Mateus, em Lucas, João, você vai perceber que quando ele foi ser batizado, houve a seguinte informação: Jesus disse, depois de João Batista inquiri-lo: eu deveria ir a ti, tu vens a mim, Senhor? Jesus disse a João: importa que toda a justiça se cumpra. Ele veio cumprir toda a lei, toda a justiça veio ser satisfeita. Essa declaração de Paulo aos Filipenses no capítulo 2, ele sendo Deus não por usurpação, mas é Deus por natureza, ele disse: eu me tornarei servo e vou à igreja e serei obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não foi obediente apenas um momento, ele foi obediente por todo o tempo, cumprindo toda a vontade do Pai. Acontece ainda, irmãos,
Ele diz: então agora eu estou pronto para tirar os impedimentos desse casamento. E a verdade então se levanta e diz: sendo assim, o casamento pode seguir, ele pode desposá-la. Só que havia um problema. Estão estabelecendo aqui um plano, só que a noiva não está sabendo de nada. Ninguém contou nada para a noiva. Ninguém disse nada para a noiva. Então, no acordo, o Senhor disse, no contrato assinado, Ele disse: não tem problema, é parte do meu trabalho cortejá-la. Eu vou convencê-la, eu vou falar ao seu coração, eu vou mostrar a ela quem sou eu. E quando eu terminar toda a obra, o Espírito virá à igreja e ele adentrará ao coração da noiva de Cristo e vai convencê-la. E quando eu adentrar o coração dela, nós teremos dois tipos de conversas. Uma externa, é essa que nós temos todo domingo, irmãos. Quando a palavra é pregada, os sacramentos são administrados, vocês escutam o quanto Cristo os ama, quanto Ele é poderoso, e Ele fala ao seu coração que Ele é poderoso para lhe guardar, para lhe sustentar, para lhe proteger, não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Ele te convence como um namorado convencendo a moça que ele quer casar, que ele é a pessoa adequada, e todo domingo é pregado o evangelho daquele que não apenas tem poder, mas voluntariamente ele deseja alcançar o coração dos seus. Mas a segunda conversa que ele tem é quando ele adentra não apenas os ouvidos, mas ao coração. Ele adentra as câmeras internas do coração da sua amada, e lá dentro, pelo Espírito, ele fala a ela o seguinte: você está perdida, não há força em você, não há poder em você, você vive uma época de amores, você vive como andando atrás de amantes, você busca pessoas e lugares e coisas para satisfazer o teu coração, sucesso, poder, riqueza, sexo, você anda atrás de tantas coisas para satisfazer, e lá no íntimo ele diz: você está perdida. Aí ele diz mais lá no íntimo: chegou o tempo do fim dos teus amores, chegou o fim. Você precisa abandonar tudo isso. E lá no íntimo ele ainda diz: eu posso cuidar de você não apenas agora, mas para sempre. Naquele momento, ela baixa a cabeça, ele passa as mãos por cima do ombro dela e a coloca no seu peito. E naquele momento é descortinado a beleza de Cristo. E então ela deixa todos os seus amantes e segue ao seu fiel Senhor. É claro que esse é um preparo, porque naquele dia a Bíblia descreve que nós, como igreja, subiremos e haverá a boda do Cordeiro, e naquele dia nós vamos casar. Hoje nós somos separados, e
o Espírito habita em nós e nós somos guardados por Ele, e nós estamos caminhando até aquele dia. E o papel da igreja, da pregação, é preparar a igreja para o dia do casamento. Ajeitar o cabelo, cuidar da aparência, não física, do coração. É papel da igreja preparar a noiva para encontrar-se com seu noivo. Por que essa história tem algum lugar aqui, irmãos, nesse texto que acabamos de ler? Porque agora você tem o Deus que planejou todas essas coisas na eternidade, na pessoa de Cristo. Pelo sangue dele, ele iria redimir o seu povo. Agora chegou o momento em que o Espírito Santo é enviado sobre a igreja, para que aquela verdade eterna alcance o coração da igreja. O que passa a acontecer no texto de Efésios, no verso 13 e 14, que nós voltamos a ler de novo, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora nós aprendemos que o Senhor escolheu um povo para si, segundo a sua vontade, como um plano eterno, trinitário, para redimir a sua igreja no tempo e no espaço. Só que indo um pouco mais adiante, irmãos, você vai então perceber que na linguagem utilizada pelo apóstolo Paulo, Paulo poderia ter insistido um pouco mais, podemos dizer assim. Como é que vocês se tornam membros dessa nova comunidade? Se você foi eleito, você foi escolhido antes da fundação do mundo, como você vai ser? Como é que eu sei que eu sou um eleito? Então Paulo passa a dizer: Deus não escolheu apenas um povo, Ele escolheu o meio pelo qual esse povo vai ser salvo. E o verso 13 passa agora a mostrar que esses que foram eleitos desde toda a eternidade serão aqueles que vão crer no Evangelho. O verso 13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação. Vocês não poderiam fazer nada. A salvação de vocês depende exclusivamente da vontade de Deus. O verso 13 diz: nós ouvimos a palavra da verdade, que é também chamado Evangelho da nossa salvação. Então nós cremos nesse Evangelho. Então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Perceba como flui o texto. Ninguém pode dizer em nenhum momento, irmãos, que a doutrina da eleição, pela vontade soberana de Deus e misericórdia de Deus, torna o evangelismo, a pregação, inativo. Ninguém pode dizer a doutrina da eleição é uma doutrina que torna a evangelização ou a pregação algo desnecessário. A pregação do Evangelho é o meio que Deus determinou, o meio pelo qual, irmãos, Ele vai libertar os homens da cegueira e da escravidão do mundo, que vai colocá-los livre para crer em Jesus, e isso será feito dessa maneira.
Você que foi eleito antes da fundação do mundo, você vai ouvir o Evangelho. Primeira coisa importante aqui é que o plano que Deus traçou na eternidade já tinha os meios determinados, como a pregação do Evangelho. Segundo, não há possibilidade de alguém dizer, é possível alguém ser crente, eleito em Deus e não conhecer a Cristo, mas ele foi eleito, mas na vida não conheceu a Cristo, ele não creu no Senhor Jesus Cristo, mas ele era eleito. É possível ser salvo? Não. Por que não é possível ser salvo, irmãos? Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: aqueles a quem ele predestinou, esses ele chamou, justificou e glorificou. Aos que foram predestinados, foram chamados por ele. Eles submeteram à pregação do Evangelho. Ninguém jamais pode dizer que é um eleito de Deus sem que tenha crido no Evangelho do Senhor. Segunda coisa importante aqui, irmãos, não é? Melhor, um aspecto importante ainda, é que isso está ativo em nossas vidas. Sabe como? Por meio do Espírito Santo. Isso só é possível por meio do Espírito Santo. Os versos 13 e 14 concedem 3 designações para o Espírito Santo. A primeira é promessa, a segunda, um selo, e a terceira, garantia, como é colocado penhor no verso 14. Então, 3 aspectos da pessoa do Espírito Santo, na obra dele. Ele é dado como uma promessa, como um selo e como garantia. Primeiro, literalmente, o Espírito foi prometido desde o Antigo Testamento. E foi através de Jesus, ele é enviado quando ele vem no dia do Pentecostes. E Deus prometeu que ele seria dado à sua igreja, porque, como diz João, o Espírito virá e ele nos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nós não seremos convertidos se não for pelo Espírito Santo de Deus, através da pregação da palavra de Deus. É por isso que no dia de Pentecostes, quando Pedro está pregando o Evangelho, em que o Espírito Santo vem sobre a igreja, ele diz assim: hoje se cumpriu aquilo que foi escrito pelo profeta Joel. A profecia foi cumprida. Por isso é usado o termo, o Espírito da promessa. Mas a segunda característica no texto, irmãos, é que ele é chamado, o Espírito não é apenas da promessa, mas é o Espírito que é chamado de selo. É o selo de Deus. O selo é uma marca que determina que eu pertenço a alguém. É o selo de uma característica de autenticidade, guardando as devidas proporções. Quando você tem gado, você possui animais no interior, é muito comum isso, você vai marcar o animal como sendo seu. Só que esses selos são externos. O selo do Espírito, irmãos, é no coração. Ele coloca seu Espírito dentro do seu povo e diz: eles são meus. O Espírito que agora, na obra da Trindade, no pacto da redenção, ele vai aplicar a obra de Cristo ao coração da igreja. O Espírito que foi prometido, o Espírito que nos sela, mas não apenas isso, o Espírito que é chamado de garantia ou penhor. O que significa isso, irmãos? O Espírito que nos garante que o Senhor trará o seu povo salvo, tranquilo, não tranquilo por causa da falta de turbulência, mas em segurança. Ele trará a sua herança final. É engraçado que a palavra garantia, ou penhor aqui em grego,
é um termo chamado arrabon em grego. E originalmente essa palavra ela vinha do hebraico, era interessante isso. E parece que ela teve uma relação, foi usada na língua grega posteriormente como um anel de noivado, com a certeza de que haveria um casamento posterior. Era um anel que dizia: você pertence a ele. Mas no mundo do comércio, era como se fosse, você deixasse um calção, um pagamento, a fim de você garantir que compraria aquele produto ou coisa assim. É verdade, irmãos. O problema é que tudo isso era o que apontava o termo grego, só que nada disso garante que seria assim. O fato de eu deixar um dinheiro aqui não garante que eu vou pagar no final. O fato de você colocar um anel de noivado não garante que você vai casar em tanto tempo. Mas nesse caso aqui, irmãos, a garantia não é separada daquilo que é garantido, mas na realidade é a primeira porção. É a primeira porção. É aquilo que eu recebo agora do que eu terei em plenitude no futuro. O Espírito que habita em nós nos concede essa segurança. E nós teremos a convicção de que pelo Espírito de Deus nós estaremos guardados por Ele. Deus não está, irmãos, apenas prometendo a nós uma herança final, mas Ele está nos dando agora o provar dessa herança numa certa medida agora. É apenas uma pequena fração do que teremos na totalidade. O conforto, a paz que nós teremos em toda a eternidade, nós podemos provar na medida no tempo que vivemos agora, pelo Espírito que habita em nós. O que chama atenção também, além dessas verdades sobre o Espírito Santo, irmãos, é que Paulo descreve, não é? E aqui a tradução é feita por Joel Bick desse texto nos chama, ele traduz exatamente assim, não é? Ele diz que é assim que está escrito literalmente: ouvindo a palavra da verdade e crendo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. O Espírito que foi prometido. Isso aqui nos leva também à compreensão de que você não recebe o Espírito Santo, irmãos, depois de crer. Você recebe o Espírito Santo quando você crê na palavra. Não é uma segunda bênção que você vai receber na caminhada. Quando você crê no Evangelho, você recebe, você é selado com o Santo Espírito da promessa. Você recebe toda a obra de Cristo aplicada a você. É o que Paulo nos assegura diante desse texto. Então perceba, agora nós concluímos um aspecto: como nós fomos salvos, como Deus formou um povo, um plano na eternidade que é trinitário: o Pai, o Filho e agora o Espírito Santo, aplicando a obra da redenção a nós. Aplicando a obra da redenção a nós. Para que, irmãos? Para que isso ocorreu conosco? Para que isso ocorreu conosco?
Então o verso 14 vai nos assegurar a razão, e assim diz o apóstolo Paulo: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Por que nós nos tornamos povo de Deus? Nós saímos da vontade dEle para a glória dEle. Você percebe que tudo começa com Ele e tudo termina com Ele. O propósito da vontade de Deus foi manifestado. Agora nós podemos ver a maneira como Ele lida com a glória. É interessante, irmãos, sabe por quê? Veja no verso 5 e 6 do capítulo 1 de Efésios, quando ele fala na glória mais uma vez, ele diz assim, no verso 5 e 6: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Agora, veja o verso 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. E agora no 14: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Em louvor da sua glória. Ele nos fez herdeiros, irmãos, e nos disse: agora vocês vão viver para o louvor da minha glória. Então, nós que recebemos o Espírito Santo, vivemos para esse fim, o louvor da glória de Deus. E naquele último dia, Ele vai redimir o seu povo, finalmente, para que eles vivam eternamente para o louvor da sua glória. Hoje, nós provamos da obra do Espírito, aplicando a obra de Cristo em nós, e nós podemos viver para a glória de Deus no meio do mundo, até aquele dia quando nós entraremos na glória e ali viveremos para o propósito eternamente criado por nós, para nós. Só que essa frase, acho que John Stott é o que faz a melhor análise do meu entendimento. Ele vai pegar essa frase e vai descortiná-la. Essa expressão, a glória de Deus. Veja o que ele diz e veja exatamente o que diz o texto. A glória de Deus é a revelação de Deus. E a glória da sua graça é sua autorrevelação como um Deus gracioso. Eu vou repetir. A glória de Deus é a revelação de Deus. E a glória da sua graça é sua autorrevelação como Deus gracioso. Viver para o louvor da glória da sua graça significa tanto adorá-lo por causa das suas palavras e das suas obras, como Deus gracioso que Ele é, e por causa que nós desejamos e precisamos fazer com que os outros vejam e possam glorificá-lo com seus lábios. O propósito é duplo. Se é revelacional, perceba, irmãos, a glória de Deus é a revelação de Deus. Então, se Deus se deu a conhecer a nós, para que a glória de Deus, como é que eu vivo para a glória de Deus, se não for para que os outros vejam a glória de Deus? Então, há um aspecto próprio na minha vida, do modo como eu vivo, segundo o que Ele é e as obras dEle, mas também para fazer com que os outros vejam e glorifiquem a Deus juntamente conosco. Você sabe que essa foi a vontade de Deus para Israel no Antigo Testamento. Essa foi a vontade dEle no Antigo Testamento. Se não, veja, irmãos, em Isaías 43, verso 21. Isaías 43, verso 21. Veja qual era a vontade de Deus para Israel, lá no Antigo Testamento. Diz assim o texto sagrado: ao povo que formei para mim, para celebrar
o meu louvor. O povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Esse propósito que lá, irmãos, para que Israel fosse para o louvor da glória de Deus, não é diferente para o nosso propósito hoje. Nós devemos viver também para o louvor da glória de Deus. Só tem uma distinção importante. Israel deveria viver para o louvor da glória de Deus como tipo de Cristo. E é por isso que logo depois, nós temos Isaías 43, e logo depois, irmãos, começam as mensagens de Isaías da vinda do servo sofredor, onde Deus seria glorificado por meio dele. Porque Israel falhou, Adão falhou no Éden, Israel falhou em dar glória a Deus. E o que foi que Israel fez? Quando eles foram expulsos da terra prometida para a Babilônia, o que foi que Deus disse a Israel? Vocês tornaram o meu nome em vergonha, vocês fizeram o meu nome chacota entre as nações, vocês não usaram o meu nome para glória. E aí o que é que vai acontecer? Deus vai enviar o verdadeiro Israel, que é Cristo, e ele então, aquele que desde toda a eternidade veio para redimir o seu povo, e somente por meio dele a glória de Deus seria estabelecida. É por isso que eu não tenho como viver para a glória de Deus se eu não for alcançado pela obra da redenção que foi planejada desde toda a eternidade, porque eu só posso glorificar Deus em Cristo. Eu não tenho como fazê-lo. Eu não tenho como fazê-lo, irmãos. O como e o porquê Deus nos fez seu povo, irmãos, é também porque nós somos sua herança e sua posse. Como nós nos tornamos povo de Deus? De acordo com a sua vontade. Por quê, irmãos? Porque ele nos fez seu povo, para o louvor da glória da sua graça. Tudo o que nós temos, elas estão em Cristo. Estão em Cristo. Tudo o que temos veio dele e retorna a ele. Tudo começou na eternidade, e o final da sessão termina para o fim último, para o louvor da sua glória. Como você acha que alguém pode dar glória a Deus se a sua salvação não começa e termina em Deus? Só há uma forma de Deus receber a glória. É porque a salvação começou nele e ela volta a ele. Começa nos seus decretos e termina na sua glória. Porque, irmãos, é onde tudo começa e onde tudo termina, em Deus. Como essa verdade ela afeta, irmãos, a nossa visão de mundo. Um homem egoísta, centrado em si mesmo, um homem que vive para satisfazer os seus prazeres no mundo, um homem caído, aprisionado ao seu ego, tem confiança no seu próprio poder, tem confiança na sua própria vontade e busca tudo para a sua própria glória. É por isso que essa nova comunidade que surge, ela vai viver para a glória de Deus. Lá no fim, o marido vai viver para amar a esposa como Cristo a igreja, a esposa a ser submissa a seu marido como a igreja é a Cristo. Vocês vão ver que tudo lá, ele vai reordenar aquilo que ele ordenou na criação, o que ele mandou na criação, o que ele disse na criação, e o pecado perverteu. A obra da redenção fará
com que o seu povo viva para um fim último, que é a glória de Deus. A nova sociedade tem novos valores, novos ideais, porque nós, irmãos, não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Pertencemos a Deus. E nós vivemos pela vontade de Deus e para a glória de Deus. Não é à toa que o texto começa dizendo: bendito seja, porque o que ele vai passar a dizer são os segredos da eternidade que nos foram desvendados. E não poderia terminar diferente, senão para o louvor da sua glória. Teologia não se faz para mero conhecimento. Teologia se faz para adoração, para culto. Quando Paulo terminou a exposição do capítulo 9 da carta aos Romanos, dizendo que Deus escolheu, antes que os homens fizessem bem ou mal, ele já havia amado um e odiado o outro. Ele encerra aquela sessão no capítulo 11, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão inescrutáveis são os teus caminhos, Senhor. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem foi que primeiro deu a Ele? Quem foi que teve essa ideia de salvação? O que fizemos para ter o que temos? O que realizamos para obter o que obtemos? O que fizemos para ter a visão que temos hoje? Nada! Porque dele, porque por meio dele, e porque para ele são todas as coisas. A ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Somente a ele. Porque tudo começou nele e termina nele. Essa é a razão da nossa fé. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor, irmãos. Graças te damos, Senhor Deus, porque podemos ouvir a Tua palavra nessa tarde, no início dessa noite. E aprendermos a razão da nossa vida, a glória do Teu nome, Senhor, o louvor da Tua glória. Ensina-nos que nada somos, nada temos, e que dependemos de Ti, e sem Ti nada podemos fazer, para que a nossa vida seja vivida para a glória do Teu nome, em todas as áreas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.